Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos nesta campanha, nesta corrente e também neste tema dentro do projeto de vida 2026. E eu peço ao Tiago para colocar exatamente o tema Êxodo 33:15, para a gente não esquecer deste tema fortíssimo para mim e para você, aonde ele faz toda a diferença na minha vida, na sua vida. Bem sabendo que nós estamos no grande projeto de vida 2026, o ano da presença. Quando saiu o tema, eu fiquei me perguntando assim, mas o ano da presença? Depois o Espírito Santo foi ministrando no meu coração quão forte é este tema deste projeto de vida de 2026. E você vai aprender e compreender um pouco mais hoje que nós não podemos nada sem a presença. Sem a presença de quem? Sem a presença de Deus. Você que projeta, você que sonha, você que almeja, tem que ter algo neste sonho, nesse projeto de vida: a presença de Deus. Olha só o tema do projeto de vida, desta campanha, Êxodo 33:15. Acompanhe o televisor. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Aproveitando que os irmãos já estão de pé, você que pode também coloque sobre os seus pés, pega a Bíblia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e quero trazer para o seu coração nesta manhã, que se encontra no livro de exatamente Êxodo, capítulo 3. Êxodo, melhor dizendo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 21. Quando eu recebi o convite da pastora para estar trazendo uma palavra sobre este tema, dentro dessa visão, eu busquei do Espírito Santo e ele me mostrou essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Eu quero discorrer um pouco mais, meditar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Qual é importante a presença de Deus? Aqui nós vamos ver na prática, na teoria, na prática, melhor dizendo, como que é importante a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, eu digo para você desde já, nós não chegamos lá a lugar nenhum, em local nenhum, em projeto nenhum. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A palavra de Deus fala assim: o Senhor ia adiante deles durante todo o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos aprender e ouvir um pouco mais sobre esta grande viagem. Qual viagem, pastor? A viagem onde Deus usa Moisés para tirar o povo cativo, escravo das mãos do faraó e levar para a terra prometida, que é Canaã. Aqui nós estamos falando de uma viagem, de uma temporada, de uma trajetória muito grande. Esta viagem, ela durou quanto tempo? 40 anos. Eu não vejo na Bíblia outra viagem grande como essa. E para que essa viagem desse certo, precisava de algo. Do que, pastor? Da presença de Deus. E é isso que eu e você precisamos na nossa vida, da presença de Deus. Porque não adianta nada você pegar o seu projeto de vida do ano de 2026, encher ele aqui com seus pedidos, com seus sonhos, com seus objetivos. Se a presença de Deus não estiver, nada vai acontecer.
Por isso que é tão forte, tão tremendo esta campanha, esse projeto de vida, este tema para mim e para você, o ano da presença. Presença de quem? Presença de Deus. E aqui nós estamos falando de uma viagem longa, de uma viagem que aconteceu de tudo um pouco. Aqui nós estamos falando, aqui no versículo 21, que o Senhor ia diante deles, como? Com a presença dele. E é isso que eu e você precisamos na nossa vida. Quando nós planejarmos algo, quando nós vamos fazer o nosso projeto, nós devemos pedir ao Senhor exatamente assim: Senhor, vai adiante com a tua presença, abrindo os caminhos. Senhor, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos, mas se o Senhor não for comigo, não nos faça subir. Se o Senhor não estiver nesta causa, nesse projeto, nesse sonho, não chega a lugar nenhum. E aqui nós estamos vendo que o Senhor ia diante daquele povo durante o dia, como? Numa coluna de nuvem. Para quê? Para proteger o seu povo contra aquele sol escaldante. Durante a noite o Senhor estava presente com aquele povo, como? Numa coluna de fogo. Para quê? Para proteger e aquecer aquele povo daquele frio que é também escaldante. Durante o dia, um calor terrível, um sol terrível. Durante a noite, um frio de cair o queixo. Agora eu te pergunto, meus queridos, se Deus não estivesse com aquele povo, se a presença de Deus não estivesse com aquele povo, se o Senhor não estivesse adiante, guardando, se o Senhor não estivesse com ele durante o dia, durante a noite, aonde eles teriam chegado? Eu já sei, em lugar nenhum. Porque aqui a palavra de Deus fala de Moisés, disse o Senhor a Moisés: fala aos meus filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte de Piai, Perote, Miguel, Rio Mar, diante de Baal, Zefon. Em frente dele os acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então desorientados na terra, estão desorientados na terra, o deserto os escureceu. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Deixa eu te falar, Deus fala com Moisés assim: vai lá e resgata o meu povo. E assim Moisés fez, foi lá, pegou o povo e começou a marchar em direção à terra prometida. Só que de repente vem o primeiro obstáculo daquela grande viagem, e você vai entender como que é importante a presença de Deus. Eles começam a marchar e de repente eles dão de frente com o quê? Com o mar. Só que o próprio Deus, ele faz o quê? Ele endurece o coração de Faraó. Primeiro Faraó deixa o povo ir. Só que depois o próprio Deus, a palavra fala que Deus endurece o coração de Faraó e desiste daquela primeira decisão, faz com que o seu exército, seus cavalos, cavaleiros, fosse atrás do povo novamente para trazer o povo cativo novamente. Só que lá na frente estava o povo diante do quê? Do mar. E agora? Naquela época não tinha as embarcações que tem hoje, não tinha os navios, os barcos. E agora, como que aquela multidão, mulheres, crianças, jovens, adultos, senhores, senhoras, iriam atravessar aquele mar? E só para que eu não venha esquecer, o Senhor faz o quê? Faz aquele povo ir para o caminho mais longo. Pastor, capítulo 3, versículo 17 fala assim: olha só, tendo Faraó deixado ir o povo,
caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, porque era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vindo a guerra e torne ao Egito. Então Deus não permitiu que aquele povo fosse pelo caminho mais perto, pelo caminho dos filisteus. Ele fez com que aquele povo fosse pelo caminho mais longo, para que eles não se arrependessem no meio do caminho por causa da guerra e voltassem para trás para a escravidão lá no Egito. Agora se encontra o povo diante do mar, o exército de Faraó vindo com seus cavalos, cavaleiros, para pegar o povo novamente como escravo, e o povo diante do mar. Agora a pergunta é: se a presença de Deus não fosse com Moisés, com aquele povo, como que eles iriam atravessar aquele mar? Passar por aquele mar. Então o Faraó clama a Deus, e o Senhor fala para ele: por que me clamas? Pega o seu cajado, levante e toque nas águas, que o mar vai se abrir. Sabe o que quer dizer isso? A presença de Deus na vida de Faraó e naquilo que Moisés estava nas suas mãos, que era o cajado. Eu te pergunto para você: será que o cajado de Moisés tinha superpoderes, como você vê nos desenhos animados? Será que Moisés era um super-homem, igual nos desenhos animados? Lógico que não. O que fez, o que fazia, o que faz toda a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de Moisés e naquele cajado não era superpoderes, era a presença de Deus. O que abriu o mar não foi o cajado, foi a presença de Deus através da vida de Moisés. É isso que faz o mar se abrir para você também, a presença do Senhor. É isso que faz com que o seu projeto se realize, que você chegue aonde você quer chegar. Porque talvez o seu projeto, o seu sonho, ele é grande demais e você pensa assim: eu não vou conseguir sozinho. É por isso que você precisa da presença de Deus na sua vida. Porque na minha vida, na sua vida, vai chegar momentos que vai ter um mar na sua frente, um grande obstáculo. O que significa mar? Um grande obstáculo. Como atravessar? Como que aquele povo ia atravessar aquele mar se não tivesse a presença de Deus ali com eles? A palavra de Deus fala que Moisés toca no mar com aquele cajado. O mar se divide em duas partes, e algo extraordinário acontece. Moisés fala assim para aquele povo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus. Porque Deus falou para Moisés, e Moisés falou para o povo: esses egípcios que estão nos perseguindo, estão vindo aqui atrás, nunca mais vocês vão ver eles. Sabe por quê? Porque quando eles chegaram naquele mar, quando aquele povo se atravessou, o mar fechou em todos aqueles egípcios, e não ficou nenhum para contar a história. É isso que a presença de Deus faz na minha vida, na sua vida. E a palavra de Deus vai contando, narrando a história. Aí, o que acontece? Versículo 16, capítulo 14 de Êxodo: e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, como em seco. Quando eu estava nessa palavra, o Espírito
Santo me mostrou algo muito forte. Primeiro, que já não é natural, não é normal você ver o mar se dividir em duas partes. Segundo, eu te pergunto, como que pode uma multidão passar pelo meio do mar a seco? Você já parou para pensar sobre isso? Como que você atravessa um rio, um córrego, uma lagoa? Aqui fala do mar muito maior a seco. Isso é a mão de Deus, isso é a presença de Deus naquele lugar. E é essa presença que nós precisamos para a minha vida, para a sua vida. Como você atravessa um lugar que é cheio de água durante todo o tempo? Aonde está a lama, pastor? Aonde está o lodo? Quando chove, a gente se molha numa pocinha de água que fica no asfalto, mesmo que você está com a roupa ali bonita, um sapato bacana, você não quer se molhar, você anda na ponta dos pés, e mesmo assim você se molha. Imagina atravessar o mar a seco, meus queridos. Isso mostra para mim e para você a presença do Senhor na vida daquele que é temente, que é fiel a Deus. Por isso que eu e você precisamos da presença do Senhor a todo momento da nossa vida. Glória a Deus. Nesta viagem, essa viagem durou 40 anos, como eu já disse, porque ali aconteceu muita coisa. O povo começou a murmurar, começou a falar assim: porque ele nos tirou de lá? Será que lá faltavam túmulos? Ali o povo, ele andou muito tempo em círculo. Aquele povo não deveria ter demorado tanto tempo para chegar na terra prometida. A palavra de Deus que ele fala que maná descia do céu enviado por Deus. O que quer dizer isso? A presença de Deus cuidando da alimentação daquele povo. A palavra de Deus fala que as roupas de Arão não se envelheciam. Sabe o que quer dizer isso? Mais uma prova de quê? Da presença de Deus. A palavra de Deus fala que os calçados, eles cresciam nos pés daquele povo. Sabe o que quer dizer isso? A presença de Deus. E eu te pergunto, calçado é uma planta que cresce? Não é. Calçado é uma plantinha que você vai lá e coloca a sementinha ali no adubo, ela vai crescer durante o dia, durante a noite. Não é. Como que se explica o calçado? Os calçados, melhor dizendo, crescerem perto daquele povo. As coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, muitas das vezes elas não têm explicação. Você acredita através do quê? Através da fé. Os calçados cresciam no pé daquele povo por causa da presença de Deus que estava cuidando daquele povo. As roupas não envelheciam, por quê? Porque a presença de Deus estava com aquele povo. Porque hoje você compra a roupa e na segunda, na terceira lavada que você lava ela já está desbotando. Dependendo da marca. Dependendo da roupa que você compra, passa em 3, 4, 5 meses, o que acontece com ela? Ela começa a encolher. Um calçado que você compra, dependendo do calçado, daqui a pouco ele começa a descolar. Ele começa a desfiar. Só que aqui não, aqui nós vemos os calçados crescendo nos pés daquele povo. Isso é a presença de Deus na vida do seu povo. Isso é a presença de Deus agindo na vida daquele que quer e reconhece e sabe que precisam da presença do Senhor. Todos nós pegamos, fazemos projetos, temos sonhos, mas sabe muitas das vezes o que nós erramos? Ei, preste bastante atenção. Todos nós sonhamos, projetamos, sim. Sabe muitas das vezes o que nós erramos? Em não buscar a presença primeiro,
em nossos projetos. Aí a gente vai lá, faz com a nossa própria força, faz do nosso jeito, do jeito que a gente acha melhor, e dá errado. Depois a gente questiona por que deu errado. Sabe por que deu errado? Porque você não buscou a presença para ir na frente, para ir com você do seu lado. Quebramos a cara muitas das vezes, não é culpa de Deus, não é culpa nossa. Nos decepcionamos muitas das vezes, não é culpa de Deus, não é culpa nossa. Caímos em ciladas, em armadilhas na nossa vida, na nossa trajetória. Não é culpa de Deus, não, é culpa nossa por causa das nossas escolhas erradas. Sem a presença de Deus, e onde a presença de Deus não está, o caos acontece. Aonde não tem a presença de Deus é vazio. Aonde não tem a presença de Deus é seco, é infrutífero. Aonde não tem a presença de Deus não tem milagre. Aonde não tem a presença de Deus não tem cura, não tem restauração, não tem mudança. A presença de Deus faz toda a diferença. Aquele endemoniado ali que era cheio de demônios, uma legião de demônios, viu Jesus de longe. Porque a presença de Jesus, a presença do próprio Deus, que Jesus é Deus também, de longe ele já percebeu o que? A presença de Jesus. E aonde a presença de Deus chega, o inimigo tem que partir em retirada. Aonde a presença de Deus chega, a escuridão tem que sair. Aonde a luz chega, a presença de Deus, o milagre acontece. A estéril dá filhos, o coxo anda, o cego enxerga, o aleijado caminha. Aonde Jesus chega, aonde a presença chega, a mudança, o milagre acontece. Quer uma casa abençoada, quer um casamento abençoado, quer uma vida transformada, quer restituição, restauração, quer milagre, busque pela presença, clame pela presença. Quer abrir o próprio negócio? Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não nos faça ir, não me faça ir. Quer fazer uma viagem? Coisa simples, coisa que você pensa que é simples, mas precisa. Vai viajar para um lugar longe, clame para que a presença do Senhor vá com você. Quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio próprio, quer ter uma vida abençoada, clame pela presença do Senhor. Todos os anos eu faço meu projeto de vida, igual esse ano nós estamos fazendo, o ano da presença. Eu tenho certeza que todos aqui querem um ano, melhor dizendo, não só nós aqui, a cidade, o seu bairro, o país quer um ano de 2026 abençoado. Todos querem um ano de 2026 diferenciado. Todos querem um ano de 2026 transformado, com mudanças em todas as áreas. Mas para isso precisa de algo tremendo, a presença de Deus. Que a presença de Deus neste ano 2026 que vai se iniciar, seja na sua casa, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu país. É para isso que o Espírito Santo fala, é para isso que a palavra de Deus está aí sendo pregada, para você ter uma vida plena, para você ter uma vida completa. Para isso você precisa da presença do Senhor. Para isso você precisa pegar na palavra de Deus exemplos que faz toda a diferença para mim e para você. Muitas das vezes, meus queridos, o nosso impulso, o nosso ímpeto, nós vamos do nosso jeito. Aí quando começa a dar errado, é que a gente lembra de Deus. Muitas das vezes é assim. Muitas das vezes nós lembramos de Deus quando a batata começa a assar.
Muitas das vezes nós lembramos da presença de Deus quando aparece um abacaxi para a gente descascar. Muitas das vezes nós lembramos de Deus quando o nosso casamento começa a arruinar. Muitas das vezes nós lembramos da presença de Deus quando o nosso relacionamento está indo mal. Muitas das vezes nós lembramos da presença de Deus quando as contas começam a ficar lá sem ser paga, começa a ficar no vermelho. Não seria o contrário? No início você clamar pela presença de Deus em tudo que você faz? Não seria o contrário quando você for projetar, começar a projetar, clamar pela presença de Deus para que Ele vá na frente? Para que na frente, pastor? Você já parou de pensar, por que na frente? Porque na frente tu começa a abrir o caminho. E quem que abre o caminho? O Senhor. Porque Deus na frente não é eu na frente, não, é Deus na frente. Não é você na frente e Deus atrás, não, é Deus na frente e você atrás. É nisso que erramos. Porque quando você faz do seu jeito, nós fazemos do nosso jeito, não é Deus na frente, é eu na frente com minhas vontades, do meu jeito, e Deus atrás. Se precisar, eu falo com Ele. Não, é Ele na frente, abrindo as portas, os caminhos. Porque quem abriu aquele mar não foi Moisés, não foi o cajado, foi o Senhor. Quem alimentou aquele povo com majá, com aquele, as codornizes, com as codornas? Isso, codornizes. Não foi Moisés, foi o Senhor. Quem fez com que aqueles calçados crescessem nos pés daquele povo não foi Moisés, foi a presença de Deus. O que fazia com que as roupas não se envelhecessem no corpo daquele povo não era Moisés, era a presença de Deus. E é isso que você precisa sair daqui hoje, neste momento, dentro do seu coração. Peça a Deus para ir na frente, abrindo. Quando tem uma mata virgem e precisa abrir uma estrada, é muito difícil. Mas se Deus estiver com você, meus queridos, você vai romper do outro lado. Quem que tem poder para abrir o mar? Só Deus. Quem tem poder de fazer com que a multidão passe no meio do mar a seco? Só Deus. Quem tem poder para fazer você chegar onde que Deus quer que você chegue? O próprio Deus. Aleluia. E nesta manhã que você venha sair daqui hoje, planejando sim, projetando sim. Pega seu projeto, faça ele com fé, coloque grandes coisas, porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Pode colocar. Deus não conhece o mar, a grandeza do mar não. Deus sabe o poder que Ele tem nas suas mãos. Deus, para Ele o mar, se é uma mata, se é o mar, se é um muro, se é uma tempestade, se é um vendaval, para Ele é a mesma coisa. Para Ele nada é impossível. Ele quer saber até onde você acredita. Ele quer saber até onde vai a tua fé. Porque Moisés poderia ter falado assim: acabou. Acabou. Porque ele pega aquele, chega de frente para o mar. Pelo natural, para mim, para você, nós poderíamos ter falado do mesmo jeito: acabou, não tem jeito, acabou. Como que nós vamos atravessar esse mar? Agora Deus nos tira lá do Egito, da escravidão, para nos colocar diante do mar. Acabou. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ficar quietinho, que o povo vai chegar, o exército vai chegar, vai pegar nós e levar nós novamente cativo, escravo de Faraó. Para finalizar, caminhar, preste bastante atenção.
Caminhar do Egito até diante do mar era com o povo, porque isso eu e você conseguimos fazer. Preste bastante atenção. Sair do Egito com Moisés usando, com Deus usando Moisés. Sair do Egito com Moisés e caminhar até de frente o mar, eu e você conseguimos fazer. Aquilo que eu e você conseguimos fazer, nós fazemos. Atravessar o mar é com quem? É com Deus. É isso que eu deixo para você nesta manhã. Quando você chegar diante do mar, saiba que tem um Deus que faz o impossível, aquilo que você não consegue fazer, que é abrir o mar também para a sua vida. Deus vai abrir mares para você no ano 2006, amém? Quem crê recebe? Deus vai abrir mares, abrir caminhos, vai abrir portas que o homem não consegue fazer, que o homem não consegue abrir. Ele vai cuidar, mas desde que você coloque Ele no seu projeto, nos seus sonhos de vida. Muitas coisas eu e você fazemos, mas quando chega a hora de Deus, a presença dele tem que estar junto. Tem coisas que eu e você fazemos, conseguimos fazer com a nossa força natural, com a nossa capacidade, mas nós não temos capacidade de abrir o mar. Nós não temos capacidade de passar no meio do mar a seco. E é por isso que a presença tem que estar conosco, amém? Coloque os seus pés. Quero orar a favor do Senhor. Coloca a mão direita no seu coração. Feche teus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, se a tua presença não estiver conosco no nosso projeto de vida 2026, se a tua presença, meu Pai, não for nos acompanhar, não deixe nós irmos. Antes, meu Pai, de nós planejarmos, antes de nós projetarmos, que a tua presença vá na frente, assim como o Senhor era com o povo de Israel, assim como o Senhor era com Moisés. Pai amado, Pai querido, eu sei que o Senhor tem grandes coisas, grandes realizações, grandes planos, grandes caminhos, porque os planos e os caminhos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. O Senhor tem grandes coisas, o Senhor tem grandes realizações, o Senhor tem projetos, o Senhor é um Deus que sonha grande, o Senhor é um Deus de caminhos grandes, o Senhor é um Deus de portas grandes, o Senhor é um Deus com a tua presença faz com que nós chegamos aonde é a tua vontade, que é da tua vontade. Pai amado, Pai querido, nos ensina a projetar, mas antes de projetar, meu Pai, que a tua presença nós vamos colocar diante dos nossos sonhos. Pai amado, Pai querido, abençoa este ministério, abençoa esta obra, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos, no nome de Jesus. Que o ano de 2026 seja um ano de realizações, de grandes sonhos, de grandes projetos, com a tua presença, Pai. Se a tua presença não for conosco, não nos faça ir, não nos faça subir. No nome de Jesus é aquele que crê. Diga amém. Adora a Deus, adora Jesus, porque só Ele é digno de honra. Glória.